Nós estamos numa série de mensagens sobre família. E o tema geral da série é aquele que está ali: nenhuma família é. Quem tem a família perfeita aí, diga amém. Opa, ninguém disse amém? Graças a Deus, né? A minha não é perfeita, e a sua? E nesse sentido, domingo passado nós falamos sobre nenhum casamento é perfeito, não é? Porque o casamento é a base da família. Quando eu digo que nenhuma família é perfeita, eu começo dizendo que nenhum casamento é perfeito. E eu lembro que eu brinquei um pouco aqui domingo passado, dizendo nenhum casamento é perfeito, nem o meu, né? E nem o seu, não é isso? Nenhum casamento é perfeito, isso tem a ver comigo, né? E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre os pais. E o tema não poderia ser outro senão nenhum pai é perfeito. Não existem pais perfeitos, não é? Não há pais perfeitos. Como é que fica a frase então, pastor? Não há pais perfeitos, nem os meus. Hein? Não há pais perfeitos, nem eu sou um pai perfeito, nem eu sou uma mãe perfeita. Nós somos marcados pela imperfeição. E aquela frase que eu tenho repetido em cada mensagem se serve muito bem para nós hoje. Eu sempre gosto de lembrar que você tem aí o QR Code que você pode acompanhar com as suas notas no celular, e você tem também receber um boletim que você tem como anotar os pontos principais da mensagem. Não há pais perfeitos, mas Deus tem um plano, e o plano de Deus é um plano perfeito. E nós podemos dizer que Deus é um pai que nos ama tanto que fez este plano. Um pai, no plano de Deus, deve mover seu filho da dependência total dele para a dependência total de Deus. Olha que coisa interessante. Como pai, a minha meta é fazer que o meu filho transite de uma total dependência minha para uma total dependência de Deus. Isso é muito interessante no texto de Efésios, capítulo 6, ali no versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Uma coisa é você brigar com o seu filho, bater no seu filho, se irritar com o seu filho. E outra coisa é você instruir o seu filho nos caminhos do Senhor. E esse é o meu dever como pai, este é o seu dever como pai e como mãe, é o nosso dever como pais. O que acontece, porém, é que muita gente não quer fazer o dever de casa e não instrui os filhos. E não trabalha com os filhos, e não gasta tempo com a palavra de Deus aberta, e há muitos filhos que não têm gravado na sua mente, não têm gravada na sua mente a imagem do pai e da mãe com a Bíblia aberta instruindo. Sabe o que significa isso? Significa que você, como pai, como mãe, está pisando na bola. Está falhando, porque a palavra de Deus diz que nós devemos criar os nossos filhos segundo a instrução do Senhor. Filho, não faça isso porque está vendo aqui na palavra, é assim que a palavra de Deus ensina. É isso que Deus orienta. E não faça isso porque eu não quero. Não faça isso porque eu estou mandando. Não faça isso porque essa é a minha autoridade sobre você. Não reclame, não questione. Não, esse é o caminho mais curto, mas não é o caminho da palavra de Deus. Deus tem um projeto, e no projeto de Deus, o seu filho vai sair da posição de total dependência de você para a total dependência de Deus. E quando isso não acontece, o filho cresce, se torna um adolescente, um jovem, se casa e continua sendo dependente de você. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você, como pai e como mãe, sejam um exemplo para que o seu filho comece a depender de Deus. Independente de você, mas dependente de Deus. Amém, igreja? E assim ele vai ser um marido na dependência de Deus. E não vai mais ficar querendo, toda hora, toda decisão, todo momento, ficar pedindo lá, o que você acha, pai, o que você acha, mãe? Há um tempo que ele vai precisar andar com os próprios pés, seguir o seu próprio caminho. E o pai e a mãe não terão com que se preocupar, porque eles estarão na dependência de quem? De Deus. Porque você fez o seu trabalho.
você instruiu, você não apenas brigou, não apenas bateu, não apenas se irritou, não apenas gritou, mas você se assentou, abriu as Escrituras e instruiu. Ah, pastor, mas aí, para eu fazer isso, eu tenho que conhecer a Bíblia. Sim, senhor. Sim, senhora. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós devemos entender a palavra, guardar a palavra e ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Mas, pastor, por que é que tantos pais não fazem isso? Primeiro, porque não conhecem a palavra. Segundo, porque não acreditam na palavra. Dizem que são crentes, mas não confiam no poder da palavra. A palavra de Deus é mais poderosa que a minha palavra. Você confia nisso ou não? A palavra de Deus é mais penetrante do que a palavra do pai e da mãe. Você crê nisso ou não? Você precisa confiar nisso. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E olha onde chega a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Olha só, e a palavra de Deus é apta para discernir, Hebreus 4,12, os pensamentos e as intenções do coração. Que pai consegue discernir isso? Que mãe consegue discernir isso? Mas a palavra de Deus, quando chega lá no íntimo do filho, da filha, da criança, do middle ou do pré-adolescente, a palavra chega lá onde as escolhas são feitas, onde as decisões são tomadas. Por quê? Porque é palavra de Deus. Este é o plano de Deus. Pai e mãe precisam instruir os seus filhos. E diz mais, texto de Provérbios, ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. É só ensinar, só ministrar. Muito bem, então, a gente não pode falar em pais perfeitos, mas a gente pode falar em pais buscando o plano perfeito de Deus para a paternidade e para a maternidade. Sim ou não? Confia nisso? Então vamos lá, Romanos capítulo 12 é o nosso mapa. 5 passos para uma paternidade abençoada, 5 passos para pai e mãe crescerem nessa paternidade e maternidade, nessa instrução aos seus filhos. Se você conseguir guardar esses 5 passos, não apenas memorizar na mente, mas guardar no coração e colocar em prática, preste atenção que eu vou falar. Não importa a idade do seu filho, se ele vive com você debaixo do mesmo teto, você terá a oportunidade de impactar a vida dele como pai e como mãe, mesmo não sendo perfeitos. Primeiro passo, dê um exemplo consistente. Ou seja, seja consistente na sua conduta diante das coisas de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 9 de Romanos 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apegue-se ao que é bom. Seja consistente nisso. O seu filho, a sua filha precisam ver que tudo que é bom, você está perto. E tudo que é ruim, você está distante. E se todo dia o seu filho ver que você se aproxima do que é bom e se afasta do que é ruim, ele vai aprender com a consistência do seu exemplo. Agora, presta atenção, quando você não tem consistência. Filho, você não deve beber, então para que aquela adega dentro de casa? Filho, você não deve beber, para que aquela bandeja seja cheia de bebida alcoólica dentro de casa? Filho, você não deve fumar, para que aquela coleção de charutos dentro de casa? Filho, você não deve ir para pornografia, por que aquela coleção de revistas indecentes dentro de casa? Falta de consistência. Filho, você não deve dizer palavrão, e por que tantos palavrões quando você pega o telefone? E conversa com seus funcionários, com seus amigos, com seus colegas? Filho, você deve fugir da mentira. E para que e por que tanta mentira? Diga que eu não estou, dá uma desculpa aí, inventa uma mentira. Falta de consistência, porque os filhos aprendem muito mais com aquilo que eles veem nos pais do que com aquilo que os pais dizem para eles. Consistência, tudo que é bom,
o pai se aproxima, tudo que é ruim, o pai se afasta. E quem que está ali vendo tudo? O filho. Está compreendendo isso? O filho está como Big Brother 24 horas por dia com a câmera ligada nos pais. E tudo que o pai faz, o filho guarda no coração e aprende. Então, os pais, no caminho do plano perfeito de Deus, zelam pela consistência do seu exemplo. Ah, pastor, eu dou um bom exemplo. Isso não é o problema. O problema não é se você dá um bom ou um mau exemplo. O problema é se você tem sido consistente nos bons exemplos. Ou seja, você pega para a sua vida aquilo que você acredita ser bom para a vida do seu filho. Presta atenção numa coisa aqui. Enquanto você não tem filho, tudo que você faz repercute diretamente na sua vida. Mas a partir do momento que você tem filho, tudo que você faz vai impactar diretamente a vida do filho, da filha. Então, você precisa ser consistente. Se você não é pai ainda, não é mãe ainda, comece agora a colocar isso diante de Deus, para que desde bebê o filho perceba uma atitude boa, consistente de sua parte. Segundo passo, coloque o relacionamento acima das regras. Antes das regras estão as pessoas. E o seu relacionamento com o seu filho é mais importante do que as regras que você estabeleceu para ele. Isso é muito sensível aqui. Ele precisa entender que você é pai, que você é mãe, mesmo quando ele quebra as regras e terá que ser disciplinado, terá que ser orientado, terá que sofrer as consequências daquilo. Mas ele não pode ter dúvida de que você é pai, você é mãe, você está junto, você levanta, você sustenta, você supre. Nunca você vai fazer alguma coisa em termos de disciplina que possa prejudicar o seu relacionamento com ele. Mas sempre que você disciplinar, você vai fazer de tal maneira que ele perceba que você o ama e não deixou, pelo fato de disciplinar, de ser pai ou de ser mãe. Por exemplo, um dia fui almoçar na casa de uma pessoa, isso aconteceu já mais de 20 anos atrás. E eu perguntei, cadê fulano? Era o filho. Ele não vem almoçar, ele está de castigo uma semana sem almoço. Está tudo errado. Você não pode castigar o filho com almoço. Você não pode castigar o filho com remédio. Você não pode castigar o filho com a oração. Você não pode castigar o filho com as coisas importantes e essenciais para a vida dele. Porque são essas coisas que constroem relacionamento. O filho que errou não perde a dignidade de filho para sentar-se à mesa. Pelo contrário, é assentando-se à mesa, muitas vezes envergonhado pelo que fez, que ele percebe que você continua sendo pai, que você continua sendo mãe, embora firme na sua disciplina. Relacionamento está acima das regras. Isso é muito importante. Se eu quero ser um pai, se eu quero ser uma mãe, bem-aventurado, feliz, que olha o filho crescendo na vida, fazendo escolhas certas, indo na direção certa, sem forçar, sem vigiar, porque você instruiu. O educador brasileiro já falecido Paulo Freire dizia, aquele que obriga, vigia, mas aquele que ensina, confia. Entende? Se você ensinou, instruiu, você vai confiar. Mas ele vai errar, vai pisar na bola, vai ter que ser disciplinado. Mas nunca vai ter dúvida de que você é pai, de que você é mãe e de que você o ama, que é o seu bem. Nunca vai fugir do seu colo, nunca vai fugir da sua casa, nunca vai fugir do seu lar, porque embora sofrendo as consequências dos erros, vai entender que tem pai e que tem mãe. Você que é filho, já está aí, já é adulto como eu, olha para trás, se lembra de muita coisa. Nossos pais erraram muito conosco, mas nós não precisamos errar com os nossos filhos. Pode dizer amém para isso? Nossos pais muitas vezes não tiveram noção do que estavam fazendo, mas nós podemos ter noção. E nossos pais muitas vezes macularam o nosso relacionamento com eles, mas nós não precisamos ir por esse caminho. Deus nos oferece um outro caminho, o caminho do relacionamento. Terceiro passo importante, viva com paixão.
Olha, no passo dos relacionamentos, eu citei Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros. Agora, no passo da paixão, eu cito o versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Há uma coisa poderosa quando os filhos percebem que os pais são servos do Senhor. Não são apenas trabalhadores da fábrica. Não são apenas trabalhadores do escritório, não são apenas funcionários da loja, não são apenas empresários, não são apenas mecânicos, não são apenas engenheiros, mas eles são também pessoas que servem a Deus, que são responsáveis para com as coisas de Deus, que exercitam seus dons na casa do Senhor, que não deixam de servir a Deus, que vão para a igreja não apenas para assistir os cultos, mas vão para trabalhar, servir a humanidade pelo Evangelho de Jesus. E quando eu sou apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pela igreja de Deus, apaixonado pelo alvo de Deus, de ganhar o mundo, de salvar o mundo, os meus filhos percebem em mim que eu não sou apenas o pai, eu não sou apenas o profissional, eu não sou apenas o cidadão do mundo, eu sou servo de Deus. Presta atenção no que eu vou falar. E é quando o filho me vê como servo de Deus, que ele vê que nós somos iguais, porque eu posso ser tão servo de Deus quanto meu pai é. Está compreendendo isso? E você chega com os seus filhos na igreja, e eles vão servir a Deus. Eu tenho ensinado, meus irmãos, que nós precisamos criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos em casa. E quando nós os trazemos para a igreja, nós os trazemos para trabalhar para Deus, para servir a Deus, porque nós já os ensinamos dentro de casa. E aqui eles vêm para servir, para trabalhar. Nesse particular, permitam-me fazer um parênteses, eu tenho sido muito feliz ao longo da minha vida, porque as minhas filhas pisam na igreja para trabalhar. E dificilmente você vai ver as minhas filhas sentadas num banco, porque eu tenho ensinado para elas ao longo da vida, dentro de casa, como é o Evangelho, como é a obra de Deus, para que quando elas chegam aqui, elas dizem, eu quero servir, onde eu posso trabalhar, onde você precisa de mim, onde você me quer servindo hoje, porque é lá dentro de casa que a gente ensina sobre Deus. E aqui é o lugar de trabalhar, de servir a Deus. Mas o filho que nunca vê o pai servindo, nunca vê a mãe servindo, nunca vê os pais louvando a Deus pela obra dele, nunca se fala sobre missões dentro de casa, nunca se fala sobre evangelismo, as campanhas da igreja nunca entram dentro de casa, nunca campanha de oração, nunca campanha de jejum, nunca campanha de leitura da Bíblia. Parece que é uma desconexão entre o que acontece no templo e aquilo que acontece em casa. Não há paixão nos pais pela obra de Deus. Os filhos aprendem que a obra de Deus não é importante para os pais, e se não é importante para os pais, também não é importante para eles. Mas quando os filhos olham e veem os pais com paixão, zelosos, fervorosos, servindo ao Senhor, isso passa para eles e o filho começa a perguntar, em que eu posso ajudar, papai? E é interessante quando você vê nas igrejas o pai operando som, o filho carregando o cabo, o pai operando o instrumento, o filho carregando a partitura, e o pai fazendo, o filho ajudando, porque ele quer fazer também para Deus. Segredinho, todos podem servir a Deus. Até o pequenino, que só tem força para carregar um boletim, ele pode servir a Deus. E Deus recebe o serviço dele e sobe até as narinas do Senhor, como cheiro suave. Porque ele vê paixão nos pais. 4 passo. Seríssimo. Compreenda o poder da oração. Compreenda o poder da oração. Igreja, oração funciona. Deus escuta a nossa oração. Leia o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Orar funciona. Alguém está doente, vamos orar. Há um problema no trabalho, vamos orar.
Há um problema com o filho, vamos orar. Não alcançou a nota, vamos orar. Vamos botar o rosto em terra, vamos falar com o Senhor. E a oração causa impacto na vida, muda a vida. E quando uma criança tem a sua primeira experiência com a oração, isso marca a vida dela. Pergunta: seus filhos já tiveram a experiência deles com a oração? Papai, eu orei e Deus ouviu. Eu coloquei diante do Senhor e Deus me respondeu a oração. Nunca me esqueço, acredito que nunca vou me esquecer. Contratamos um ministro de música numa igreja que pastoreei, ele chegou na cidade, não tinha carro ainda. Disse: pastor, eu preciso de um carro, mas eu não tenho crédito aqui ainda na cidade. Eu disse: não, vamos até uma concessionária, é um irmão da igreja, eu vou te apresentar, quem sabe ele pode lhe ajudar. Chegamos lá e disse: olha, esse ministro de música novo aqui, ele precisa de um carro. Seguinte, ele não tem crédito na cidade e ele só tem X de dinheiro. Agora eu vou dizer uma coisa para você, nós oramos e nós vamos sair daqui com o carro. Agora o jeito que você vai dar, não sei, falei com ele. Ele falou: pastor, com esse dinheiro aí, sem crédito, só tem um carro aqui que serve para ele. Eu falei: esse aí é o carro. E era um Gol Bola. Depois você entra no Google lá e bate lá Gol Bola, você vai ver como é que é. Era um Gol Bola azul. Estava lá no pátio. Ele fez lá os papéis, pegou o carrinho e já saiu dirigindo da concessionária, alegre da vida. Foi para a casa dele, eu fui para a minha. Mal cheguei em casa, o telefone tocou. Era o ministro de música. Eu falei: pronto, bateu com o carro. Graças a Deus não era isso. Pastor, o senhor pode vir aqui em casa? O que houve? Vem aqui. Pode falar? Não, vem aqui. Aí eu fui. O que será que aconteceu? Cheguei lá, o carro está na garagem. Antes de bater na porta, olhei o carro. Tudo certinho com o carro. Bati, entrei. Estava a família na sala. E ele disse para a filhinha do meio, ele tinha 3 filhos, disse para a filhinha do meio: diga para o pastor o que você disse para nós quando nós chegamos aqui. E quando o papai e a mamãe... Gente, desse tamanhozinho assim. Tinha um problema de visão, usavam óculos grossos. Quando o papai e a mamãe saíram para comprar o carro, eu fui lá no quarto e pedi para Deus um carro azul. Ela pediu para Deus um carro azul. E o pai chegou em casa dirigindo um carro azul. E ela entendeu que Deus respondeu a oração dela. Marcou a vida dela. Sabe por quê? Porque oração funciona. E eu preciso praticar a oração. Sabe por quê, gente? Quando eu oro, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E Deus me muda, e Deus me molda. E o meu filho, a minha filha, começa a entender que além da conta bancária, além da expertise, além da inteligência, existe um recurso extraordinário para a solução de problemas. E o nome desse recurso é oração. O Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha aí, se humilhar, sabe o que é isso? Eu não sei o fim da história, eu não tenho a saída, eu sou um zero à esquerda, eu preciso do Senhor. Humilhe-se. Coloque o rosto em terra. Como é que é isso, pastor? Fácil, dobre o joelho, encosta o rosto no chão. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Só o Senhor pode me ajudar. Não encontro saída. E quando o filho percebe que a oração faz parte da vida dos pais, gente, a oração vai fazer parte da vida dos filhos. E se a oração fizer parte da vida do seu filho, ele estará seguro, creia nisso. Porque ele ora, e quem ora está seguro. Você crê nisso? Você acredita nisso? Quem aprende a orar está seguro na vida. Ele diz: Senhor, me ajuda. Eu gosto muito de lembrar a experiência de Moisés. Recentemente, eu preguei 4 sermões de manhã no livro de Números. Quando o povo apertava Moisés com a reclamação, ele nem pensava 2 vezes, sabe o que ele fazia? Ia orar. Senhor, age aí. Abre uma porta aí. E Deus mostrava a saída. Daqui a pouquinho vinha outra dificuldade, o povo apertava, reclamava. Ele ia orar.
que você faz quando a chapa esquenta? Fica desesperado? O que você faz quando a chapa esquenta? Quer resolver do seu jeito? Ou você chama seu filho, sua filha, a família toda, põe de joelho e fala, nós vamos orar e Deus vai nos ouvir. Então, compreenda o poder da oração. O último passo, preste atenção, não deixe que as circunstâncias atuais o façam perder a esperança. Eu gosto muito do versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A situação pode ser a pior, a mais grave, a mais confusa, a mais triste. Não perca a esperança. Diga, nós temos Deus do nosso lado. Deus vai abrir uma porta. Deus vai dizer, papai, eu não aguento mais estudar. Continue estudando, Deus vai abrir uma porta, Ele vai ajudar você. Eu não aguento mais esse trabalho está acabando comigo. Ore a Deus, Ele vai renovar suas forças. Eu não quero mais ir naquela igreja, Não, vai sim, insista, persista. Deus vai te abençoar naquela igreja. Eu quero ficar aqui no meu quarto, não quero sair, não quero brincar. Não, nada disso. As circunstâncias são adversas, são duras e são tristes, mas você não pode perder a esperança. Porque Deus está conosco. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande, por onde, igreja? Pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Então, pai precisa ser um agente de esperança na vida do filho. Pasmem, muitos pais, infelizmente, têm sido agentes de desesperança na vida do filho. Ao invés de levar esperança, levam desespero. Então, são 5 passos. É fácil você guardar no seu coração. Dê um exemplo consistente, coloque o relacionamento à frente das regras. Viva a vida com paixão, servindo a Deus. Compreenda o poder da oração na prática e não deixe que as circunstâncias difíceis roubem de você a esperança. Agora a pergunta é, por onde eu começo? E aqui eu quero humildemente compartilhar com você 3 atitudes que eu creio profundamente que podem mudar a sua vida com seus filhos ou com seus pais. Pode alterar, porque não há pais perfeitos, mas Deus tem um plano perfeito. 3 atitudes, e estão as 2 primeiras em Deuteronômio 6 e a última em Malaquias 4. Primeira atitude, entregue o seu coração totalmente a Deus. Pastor, moleza, tirei 10, calma lá. Antes de dar 10 para você mesmo, leia a palavra totalmente. Entregue seu coração totalmente a Deus. Como é isso, pastor? Confie nele. Diga, Senhor, eu saio do volante da minha vida. Venho para o carona e o volante é do Senhor. Quem vai dirigir a minha vida a partir de agora é o Senhor. Querida igreja, queridos irmãos, amigos, isto é entregar o coração totalmente para Deus. Não é colocar Deus no banco do carona para dar palpite. Senhor, de vez em quando eu vou consultar o Senhor aí, tá? E agora, Senhor, vou para a direita ou para a esquerda? Não, Deus não é GPS. Deus é driver. Ele comanda. Só existe um lugar no carro da sua vida que interessa para Deus. A direção. Ele não aceita o carona. Ele não aceita o banco de trás. O único lugar é a direção. Então, entregar o coração totalmente é mais do que vir à igreja. É mais do que cultivar hábitos religiosos. É dizer, quem vai dirigir é o Senhor. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Ele vai dirigir. Primeiro passo. Olha só, Deuteronômio 6, a primeira parte do versículo diz assim: que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Coloca no coração a palavra de Deus. E não dê um passo que a palavra condene. E não deixe de dar nenhum passo que a palavra manda dar. Confia
na direção. Confie em Deus. Ele é o melhor para dirigir a sua vida. Jogue a toalha. Diga, Senhor, é contigo. É contigo. É com o Senhor a direção. Agora, segunda coisa, das três que eu falei, essa é muito mais desafiadora. Discipule os seus filhos. Olha a segunda parte de Deuteronômio 6, no versículo 7, diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Veja bem, igreja, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Discipule o seu filho. Não terceirize isso para a igreja. Não terceirize isso para a escola. Não terceirize isso para um conselheiro. Não terceirize isso para um mentor. Você precisa discipular o seu filho, a sua filha. O seu filho e a sua filha precisam ser seus discípulos. É você. Não é o pastor. Não é o mentor. Não é o professor. É você. A Bíblia diz para os pais: ensine para os seus filhos, andando pelo caminho, deitar e levantar. Quem é que vê o filho deitar? Quem é que vê o filho levantar? Quem é que anda pelo caminho com o filho? É o pai, é a mãe. Discipule o seu filho. Vou te dar aqui uma tarefa que você não pode confiar a ninguém: o discipulado do seu filho. Ensine. Pague o preço. Se for necessário, opte por uma vida mais modesta. More numa casa mais simples. Dirija um carro mais simples. Tenha um estilo de vida mais humilde, mas ganhe tempo para discipular o seu filho. Ah, pastor, meu pai não me discipulou, eu tive que me virar. Seja diferente do seu pai e discipule o seu filho. Eu fui o primeiro crente na minha família. Meu pai se converteu depois de mim. Eu nunca fui discipulado por pai e por mãe. Nunca tive esse privilégio, porque eles não eram cristãos, eles não eram crentes. Mas os seus filhos são diferentes de mim, porque os seus filhos têm pais crentes. E você, como pai e como mãe, precisa chamar para você a responsabilidade de discipular os seus filhos. Uma palavra aqui para quem já é vovô e vovó. Você orienta os seus filhos, mas quem discipula os seus netos são os seus filhos. Não se esqueça disso. Porque se você ensinar para o seu filho que é você que vai discipular os seus netos nas horas duras da vida, quando você não estiver presente, o seu filho não tem ninguém para ajudar. Deixe e ensine e dê material e mentorie seus filhos para que eles discipulem os seus netos. Primeiro passo, então, entregue seu coração totalmente para Deus. Segundo passo, discipule os seus filhos. Terceiro e último, abra os olhos, porque Deus fará o extraordinário na sua casa. Eu amo esse texto de Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Já imaginou isso? Você entrega o seu coração totalmente para Deus? Você chama para você a responsabilidade de discipular os seus filhos? E Deus chama para si a responsabilidade de converter o coração de um ao outro. E algo extraordinário acontece dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque não há pais perfeitos. Mas Deus tem um plano perfeito para os pais. É o projeto de pais discipuladores dos seus filhos. Só uma informação complementar. Alguns anos atrás eu estive na Coreia do Sul.
e fiquei hospedado na casa de um irmão da igreja. Um casal com um filhinho. Aprendi muito, muito naqueles dias ali. Uma das coisas foi a seguinte, uma conversa que tivemos no café da manhã. Bem de manhã, antes de 5 da manhã, um cafezinho rápido. E eu perguntei, vocês vão ter outros filhos? Eles disseram, não. Porque nós não temos condição de discipular mais de um. Pensa bem. Nós não temos condições de dedicar o tempo que a gente dedica estudando a Bíblia, ajudando meu filho a memorizar as Escrituras, respondendo as perguntas dele sobre a palavra, sobre a fé, sobre a vida cristã. Nós não temos condição de fazer isso. Então, nós dedicamos o nosso filho ao Senhor. E só teremos um segundo se por algum motivo Deus levar o primeiro. Sabe o que eu aprendi ali? Tem nada a ver com quantidade de filhos, planejamento familiar, nada a ver. Isso aí cada um resolve a sua vida. Mas tem a ver com a consciência de que discipular filho toma tempo. E eu preciso ser responsável. Às vezes, repito, para abrir mão de um pouco de dinheiro trabalhando menos, mas para dar tempo de qualidade no discipulado dos meus filhos. Este é um plano perfeito. Que coisa linda, né? Um plano perfeito para pais imperfeitos. E no final, o coração de um está totalmente convertido ao coração do outro. Pisca os olhos, o pai agora está com 90 anos, sentado naquela poltrona da sala, e aquele filho, com 60 anos, entra na sala, pega a mão do pai, beija e diz, eu peço a tua bênção, meu pai. Sabe por quê? Porque o coração de um está convertido ao coração do outro. E Deus é glorificado com a nossa vida. Coloque a sua mão no seu coração. Pense nos seus filhos. Pense nos seus filhos que você ainda não os tem. E desde agora, diga para Deus que você quer ser um pai responsável, uma mãe responsável, que dê um exemplo consistente, que saiba colocar o relacionamento acima das regras, que dá o exemplo de uma vida apaixonada pelo serviço de Deus. Um pai e uma mãe que confiam no poder da oração, que são gestores da esperança, cujo coração é totalmente entregue para Deus. Você que está em casa, coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar a Deus, vamos pedir para Deus agir. Enquanto você está com os olhos fechados, cabeça baixa, com a mão no coração, querido, querida, se você deseja dar esses 3 passos, pastor, eu quero entregar o meu coração totalmente para Deus. Eu quero entregar o comando da minha vida para Deus, a direção para Deus. Enquanto todos estão orando, você também que está em casa, você que está aqui, se você quer entregar o seu coração totalmente para Deus, 100%, você não fez isso ainda, mas você quer fazer, levante uma de suas mãos onde você está aqui no santuário e abaixe, eu quero orar por você. E se você está em casa, Deus abençoe, filho, graças a Deus. E se você está em casa, escreva no chat aí, eu quero entregar meu coração para Deus, eu entrego. Basta escrever isso, eu entrego. Alguém mais quer levantar a sua mão e abaixar? Pastor, eu quero entregar meu coração totalmente para Deus, porque eu quero ser um discipulador dos meus filhos. Eu não vou terceirizar isso. Alguém mais? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Uma pessoa, pelo menos eu vi aqui uma pessoa, não sei se outras, a luz é forte, mas você que levantou a sua mão, aí onde você está, eu queria que você levantasse de novo e acompanhasse a minha oração. Só isso, só levante a sua mão assim. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano perfeito para os pais. E nesta série sobre família, depois que falamos sobre a família, sobre o casamento, agora a Tua palavra veio direcionada para os pais. Ó Senhor, que o Senhor possa moldar cada pai e cada mãe. Ó Deus, que nós sabemos que não somos perfeitos, mas nós queremos, ó Pai, estar no Teu plano perfeito. Ajuda-nos, ó Pai, em cada um desses passos. Ajuda-nos, ó Pai, no comando da nossa vida. Ajuda-nos a discipularmos os nossos filhos
para vermos o teu extraordinário acontecendo dentro da nossa casa. Eu quero pedir ao Pai aqui no Worship Center, em casa, se há um pai ferido, uma mãe ferida, pais que estejam sofrendo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa injetar esperança, ministrar a tua bênção sobre homens e mulheres nesta noite. Esse homem, ó Pai, que levantou a sua mão, que o Senhor possa receber o coração dele para ser guiado por ti. É assim a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao nome de Jesus.